Reta final do Resumo do Esporte com a Cris Múcia aqui presente no nosso estúdio, né, na Luau TV. E Cris, pedi para soltar algumas fotos que a gente pegou até na sua página no Facebook, só para ilustrar um pouquinho disso que a gente falou, de estar presente, né, sempre com algumas estrelas, com pessoas importantes. Feliz aí, ó, na assim, verdade, um amigo Fred. nosso, né, esse daqui é um amigo nosso, Bruno Pedretti, aqui da Inter TV, e o Zagallo. mestre Zagallo. Fazendo 13 ali. Grande Exatamente, foto queria que essa. você contasse um pouquinho como é realmente cada vez estar mais próximo dessas pessoas que você mesmo já falou, né? Sempre admirou, Zico, sempre viu pela Zico é um televisão. Esse daí é um cara Esse é um que eu querido, assim, uma das pessoas mais incríveis. Seu Léo, é uma escola, Léo né? Batista. Essa foto com o seu Léo foi engraçada, que eu tava saindo no... E o Samucão aí, ó. Não podia deixar a Samuca de fora. Nossa, Samuel, que é primo Você é meu de- primo boleiro também, que me ajuda bastante, né, no início. Ensina Danizete. futebol. Ele diz que te ensina a regra do futebol americano, né? Me ensina, foi verdade. Quando eu comecei a gostar, foi ele que me ensinava. Eu só tenho essa mania, né, de querer Papai Joel. pegar as dúvidas. Papai Como é, Joel. então, estar cada vez mais próximo dessas pessoas que a gente admira, né? Vê pela televisão, até algumas figuras aí, no mínimo cômicas que a gente tem no futebol. O caso do Joel hoje em dia, que é um professor de inglês como ninguém. Até, desculpa te cortar, aproveitando a pergunta dele, conta também a história de uma foto que o Galvão Bueno bateu para você, que essa eu achei muito legal. É bacana mesmo. Eu tenho mania de fazer crônicas no Facebook, né? Engraçado que quando eu voltei até da Grande, tinha 40 dias, todo mundo encontrava na redação e falava assim, tava legal lá, não sei, aquela... Tipo, todo mundo já te acompanhou, né? Você não precisa contar mais nada. Mas eu sou tagarela de internet mesmo. Mas essa do Galvão foi engraçada, porque eu tenho essa coisa de ficar tirando foto com as pessoas, né? Porque ao mesmo tempo que você está lá trabalhando e você não se sente diferente, né? Claro, com um pouco menos de carreira, mas também com a mesma disposição. Uma hora ou outra, quando dá um tempinho, você quer tirar uma foto com alguém, né? Pra dizer, pô, caraca, né? Tô aqui e tal. E com a Glenda foi uma querida boa de por estar no Esporte Espetacular, tem uma proximidade boa com ela, assim, ela super me apoia, mas me incentiva. E a gente tava lá assistindo um treino, eu tava viajando ali pra ela, falei, caramba, tá. Aí tava eu conversando, Marcos Uchoa, Tino Marcos, Eric Faria, o Kiko Menezes e tal. Só fera, né? Falei, caraca, tô aqui, né? Tipo, Não é no meio dessa possível, galera, né? É louco, não tem jeito, assim, eu acho meio louco também. E aí eu queria tirar uma foto com a Glenda, né, pra registrar, assim. E aí o Galvão viu, na hora que eu ia tirar a foto, aí eu ia fazer uma selfie com ela, e eu falei, Galvão, vem também. Ele pegou da minha mão e falou, não, deixa eu tirar, que essa vai ser a melhor selfie de todas. Aí ele mandou eu esticar o braço e ele bateu a foto, então ficou longe pra caramba a foto, assim. Mas ele não quis tirar, mas ele que bateu. Mas é assim, você acaba se tornando... Da mesma maneira que eu convivo com vocês, né? Acaba que você vai convivendo com eles ali, você vai descobrindo que pessoas... E admira mais ainda. Né? O Tino, assim, para mim é o mais de todos. Eu entrevistei o pai dele já e fui na casa deles, a família deles é muito querida, porque o pai dele é fanático pelo Real Madrid, é um também fã de futebol. Então, assim, é legal você falar para sua amiga do Tino, Marcos, é bacana. Porque aí também você conhece histórias, né? Eu sempre pergunto para ele como é que foi a Copa de 94, como é que era a comemoração, como é que era para fazer isso e aquilo outro. Tem muito essa mania de comparar. Mas a oportunidade de estar perto deles é muito legal, assim. E como eu faço internet e também tenho um pouco desse modelo bastidores ali dentro do Globoesporte.com, eu tenho um pouco de liberdade de criar. Então, o Fred, por exemplo, foi a primeira foto que apareceu, ele foi no Rumo à Copa, que é um programa que teve antes da Copa do Mundo. E aí eu quis acompanhar ele, a chegada dele até a gravação do programa. Então, a gente fez um vídeo super descontraído dele com as meninas, ainda de Bob, a Cris Dias e a Fernanda Gentil. E aí a oportunidade de você conhecer, conversar mais assim, de uma maneira diferente, é bem legal. Tá certo, Fernando. Tá com você o espaço aí mais uma vez. Cris, ainda falando então de seleção brasileira, né, já que ainda está em evidência esse assunto, a sequência da seleção, todo mundo pedindo renovação, e vem Gilmar Rinaldi e Dunga. Não vou nem te perguntar se você concorda, se você gostou ou não da escolha dos dois, mas está com medo do Dunga para as futuras coberturas de seleção brasileira? Alex Escobar já te deu alguma dica de como chegar perto do Dunga? Tadinho, Escobar, a gente pegou no pé dele, né, depois disso ali, porque quando a gente soube, a gente falou que o primeiro a ser cortado de qualquer coletivo ia ser ele. Mas o Dunga já foi, enfim, técnico só do Internacional depois disso, né, mas já se mostrou um pouco menos agressivo, e também na coletiva que ele deu com a seleção, ele disse que vai ser um pouco mais camarada dos jornalistas. Então, deu até uma entrevista, né, exclusiva, coisa que ele não fazia antes, né? Exatamente. Ele é meio... Ele é o Dunga, né? O Dunga de 90, 94 que a gente conhece dentro de campo, ele é aquela pessoa do lado de fora também. Enfim, concordar ou não concordar é aquela coisa. A gente acha, na verdade, que parece que a CBF debocha, né, do futebol brasileiro. Parece que é isso mesmo, né? A gente tem essa percepção. Não é nem contestar o Dunga ou o Gilmar, assim, eu não tenho realmente nada para falar do Gilmar, nem com a maioria de nós,
porque, enfim, era um cara que atuava num outro segmento do mercado do futebol. Mas para quem realmente pensa em renovação, acho que não seria a dupla ideal para voltar, porque se a gente parar para pensar, nos últimos 20 anos a seleção brasileira manteve os mesmos nomes, né? O Mano foi um que destoou durante 2 anos, assim. Mas a gente sempre teve Parreira, Zagallo, Filipão, e a gente parece que com o Dunga volta que parece que o Dunga vai entrar nesse ciclo dos próximos 20 anos, um nome como o Zagallo e o Parreira nunca sumiram. Né? Então, na verdade, a gente não pensa na base, a gente pensa sempre no topo ali, né? E esse topo não parece que não vai mudar muita coisa, realmente. Tá certo. Como fazer, então, para você a gente mexer realmente no futebol brasileiro, que é tão necessário, né? A gente fala muito aqui dos times pequenos, porque a gente pensa muito aqui no friburguense, né? Retrata muito aí o dia a dia daqui do friburguense. Você acha que também os times menores e de menor expressão também precisam serem valorizados aqui no Brasil? Porque a gente tem o campeonato de Série A e B que duram no todo, mas tem muitos times, milhares de times e jogadores que ficam em atividade aí praticamente a maior parte do ano. Pois é, assim, eu acho que o Brasil, acho que na verdade o futebol parece que é um problema mais de administração, né? Porque assim, não existe você pensar em jogos vazios num país em que somos pentacampeões do mundo e que o futebol é a maior paixão nacional, realmente. Assim, eu sou menina, né? Enfim, eu trilhei a minha vida um pouco ligada por causa do futebol, porque a gente está acostumado a ver, jogar e fazer tudo. Então, assim, acho que era mais motivar as pessoas. Acho que o grande problema do futebol hoje, da seleção e que seja tudo, é levar as pessoas para o estádio, é ter aquela vontade realmente de, seja no interior ou numa grande capital, é você ter um bom jogo de futebol, né? Um bom evento. Que eu acho que é isso que falta, na verdade, de futebol. Aqui no Friburguense, vai vendo um jogo, você tem um ambiente que você possa levar os seus filhos, uma coisa que você possa aproveitar em família. Não ser só partida pela partida, né? Né? Porque isso a gente vê muito lá fora, né? A gente vê eu tenho costume, quando viajo, assim, ver um pouco como funciona isso nos outros lugares no esporte. Você vê que é um evento, né? Na verdade, é uma motivação. Hoje as famílias têm medo que as pessoas vão nos estádios, né? Bom, você vai ver um jogo no Maracanã hoje com 7.000 pessoas. É ruim de você ver até pela televisão um Flamengo, né? Você imagina... Então é ruim você pensar num time de Série C, né? Mas também não pode desmotivar, porque você vê o Santa Cruz, por exemplo, que é um time que tem uma maior média... Saiu a maior média de público dos 100 maiores... dos maios, uma lista com 100 maiores médias de público, né? O Santa Cruz foi o primeiro do Brasil, assim, um time que está na Série C. E fora Corinthians e Flamengo parecem muito lá embaixo. É muito triste, acho que para o futebol isso, assim, porque a Alemanha, por exemplo, foi campeã, acho que a gente tem que pensar nisso. É um país pequeno, óbvio, mas se comparado a várias regiões, o Brasil tem vários estados que são pequenos, então assim, pode pensar o futebol localmente. E são desenvolvidos também. Que podem pensar, porque a Alemanha ela desenvolveu amplamente, mas ela é do tamanho de 3 estados do Brasil. Então, se cada estado brasileiro pensar assim, a gente vai ter, mas a média de público na Alemanha é de 38.000 pessoas para um estádio. Muita coisa, né? Você já viu aí jogos de futebol fora do Brasil aqui, na Alemanha, como você está citando? Não, na Alemanha não. Eu tenho nas minhas próximas férias, assim, que eu consegui juntando dinheiro para viajar internacionalmente de novo. Tenho vontade de ir para a Alemanha para ver um jogo da Bundesliga, assim, que deve ser sensacional. Assim, eu quero entrar no estádio com essa festa, sabe? Com a torcida. Tem que entrar na fila de espera praticamente, né? Porque é difícil conseguir ingresso lá, né? Diferente daqui, né? Exatamente, é um jeito diferente. Eu fiquei muito frustrada, na verdade, já fui em jogo, na verdade, aqui na América do Sul e fui em Dublin também, mas nunca vi um jogo. Por exemplo, eu cheguei em Londres no dia do jogo que o Oscar estreou pela Juventus, era pelo Chelsea contra a Juventus, que fez 2 golaços. Mas como eles pagam um ano inteiro já, você não consegue nem ingresso ali na hora, entendeu? Eu cheguei um dia antes da partida e não consegui, assim. Mas agora com a Copa do Mundo eu conheci jornalistas internacionais que disseram que vão me conseguir quando eu for para lá. Então... Tá certo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eles chamam, na verdade, o futebol para o país deles, né? Ou seja, vai ser várias pessoas que viram a Alemanha ser campeã. É um exemplo agora. Quero ir na Alemanha ver um jogo lá. E aí, poxa, o Podolski tirando foto com a camisa do Flamengo aqui, fazendo todo aquele marketing. Você imagina um alemão que viu o primeiro jogo do Flamengo depois da Copa do Mundo, que foi Flamengo Internacional, uma goleada de 4-0 em que o Flamengo não se mexia em campo, como a seleção brasileira, né? Então, assim, acho que a gente não vende o nosso futebol. É uma coisa ruim. A administrativa ainda acaba nesse ponto. Fernandinho, tá com você de novo. Agora, Cris, a Copa do Mundo, como você mesmo já falou, uma experiência que vai guardar para o resto da vida, inesquecível, né? Agora, daqui a 2 anos, a gente tem Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Que é um número de países muito maior, um número de atletas muito maior, e as Olimpíadas são disputadas numa única cidade, que vai ser o Rio de Janeiro. Você vai participar da cobertura? Já teve alguma conversa com relação a isso? Qual que é a sua expectativa para Rio 2016?
Então, a expectativa agora é o pós-Copa, né? A gente, na verdade, depois de uma cobertura grande como essa, assim, normalmente as empresas, as equipes passam por uma reestruturação, conversas e tal. E vai ter agora isso na minha equipe. Eu estou esperando uma reunião maior, assim, para ver um O feedback. direito de transmissão vai ser da Record de novo, como foi em 2012? Não, a Globo tem Da direito Globo em de 2002. A Globo, a Olimpíada do Rio, a gente tem. E tem essa sensação agora também, na verdade, porque a gente parece que ficou órfão de Olimpíada, né? Para a Globo. Porque em Londres a gente meio que não viveu, assim, né? A Globo aberta, só o Sport TV que transmitiu. Enfim, eu penso, ainda tem 2 anos, né? Então, assim, tem coisa para acontecer até lá. Eu tenho intuito ainda, assim, pelo caminho que segui, pelas coisas que faço pela internet, hoje eu tenho intuito de ser repórter de televisão. Então, assim, não sei. Na área esportiva. Na área de esporte, então não sei se isso pode acabar acontecendo. Não sei se o Sport TV, de repente, pode ser um caminho. Mas enfim. é o seu objetivo também? Qual o seu objetivo principal? É o meu objetivo, Não, é porque, assim, eu sempre quis trabalhar com o esporte. E aí eu acabei fazendo vídeo, né? Foi uma coisa natural. E hoje eu gosto, tem várias pessoas que me motivam cada vez mais a fazer. Assim, vai, acho que isso aqui é legal fazer. Então, acabou virando um foco. Assim, até a Olimpíada eu tenho realmente o desejo de me tornar repórter de TV. Mas isso não seria uma frustração se não acontecesse também, porque eu gosto muito de trabalhar com essa área multimídia, porque na internet hoje eu faço transmissão ao vivo, faço matérias de vídeo, matérias de texto, então, assim, é bem dinâmico, é bem interessante. Mas espero estar, assim, na cobertura, mas não sei exatamente fazendo o que ainda. Agora, uma pergunta que, na verdade, não é nem sobre você, é sobre a Fernanda Gentil, mas que eu fiquei curioso. Eu andei lendo, logo depois da Copa do Mundo, que a Globo estaria preparando a Fernanda Gentil para narrar futebol daqui a 4 anos na Copa da Rússia. Isso é verdade ou é só boato? É só boato, sinto muito, é só boato. E assim, é engraçado você falar isso especificamente. Mas ela porque... tem essa vontade? Não, nem. Assim, eu até se perguntar, eu, por exemplo, teria vontade de ser mais comentarista do que repórter, mas assim, é um caminho que ainda é difícil para a mulher. Mas não, é uma coisa que, na verdade, vai criando, assim, né, por causa até da internet. Eu acho que esse hábito das pessoas escreverem, sobretudo transformarem em notícia, né? Eu estava com ela, a gente estava vendo um jogo, até porque lá a gente andava muito junto, porque somos poucas as mulheres, né, no esporte. Então, saiu uma notícia, não lembro aonde, no site, aí eu li na hora e mostrei para ela, falei, cara, você viu isso aqui, tá lá na home, né? Você vai ser comentarista em 2014? Ela, cara, eu não tô nem sabendo Quando disso. você vê, já compartilharam 1000 pessoas, né? Já virou uma febre. Pois é, não, mas é muito, assim, tudo isso. Ela fica também, por exemplo, pegando ela especificamente, que ela é até mais nova do que eu, né? Ela tem 28, a Fernanda tem 27. É, assim, um ambiente, na verdade, difícil de você se manter no sentido psicologicamente. Você tem que aprender a lidar muito com isso, né? Eu já sofro um pouco, assim, às vezes, algumas coisas, ainda estando na internet, né? Que é uma coisa que é uma mídia tão machista também, ela é ampla, mas assim, não tem o impacto que a televisão tem, né? E as pessoas criam muitas notícias, né? Do tipo, ela compete com a Patrícia Poeta, entendeu? E não tem nada disso, né? Na verdade, a gente trata eles com o maior respeito, né? Caramba, a Patrícia Poeta fala comigo, é meio que isso. E ainda tem muito disso, por exemplo, com a seleção brasileira, com os grandes atletas, os grandes clubes, ainda tem esse preconceito com a mulher. Você é mulher, você não entende nada, não. Tá só passeando. Não tem, assim. É só um rostinho bonito, não tem, não. Hoje, eu nunca sofri especificamente, assim, até porque eu sou bem metida, né? Gosto de falar porque bastante. já tem muitas mulheres também há algum tempo. Há algum tempo, é. Eu acho que, assim, eventualmente, sim, até uma coisa ou outra acontece. Tem a Maíra Lemos, que é uma repórter que trabalha em Belo Horizonte, boa, né? Que é uma ótima repórter, boleiraça também. Ela apareceu mais pro Brasil, acho que com o Atlético Mineiro na Libertadores, né? Foi uma coisa que divulgou, o futebol cresceu, né, em Minas, né, no ano passado, com Libertadores e Campeonato Brasileiro. E ela divulgou... Então, assim, teve uma brincadeira até do Ronaldinho Gaúcho, que numa coletiva sorriu para ela, tipo, brincou, assim, mas não foi nenhuma falta de respeito, né? É muito pontual acontecer. Comigo nunca aconteceu, mas com uma amiga minha aconteceu, do Globoesporte.com na Copa agora. Que seleção que ela estava, não me lembro agora. Era tanta gente, com tanta seleção. Mas, enfim, foram umas fotos de uns jogadores que tinham saído pelados, né? Com essas coisas que flagram na piscina e tal. E ela fez uma matéria no dever dela de falar, fulano de tal, brincam na piscina, jogadores divulgam fotos pelados na internet e tal. E isso que repercutiu, porque acho que eles perderam na outra partida, não me lembro. E aí, na coletiva, ela perguntou se aquilo tinha influenciado no grupo e tal. Uma pergunta que qualquer repórter homem faria, né? E ele é gringo ainda, né? Então, assim, ele ainda virou e falou assim, por quê? Você gostou? Você ficou incomodada? Tipo, você curtiu a foto? Foi uma coisa meio assim... Meio grossa. Foi desnecessária, assim, na verdade. Então, assim, eventualmente você pode acabar passando por uma coisa dessa, mas tem que estar preparado, assim. Mas fora isso, não. Discutir o futebol em si, não. Lá na redação, a gente, de vez em quando,
sempre segunda e terça, né? Ou quinta também, né? Depois de rodada, é É a sempre... mesa Sempre redonda. conversa. a gente entra no rolo também. Eles estão lá discutindo, nada, você levanta o dedo e começa a falar também, tem jeito. Tá certo. Vou pedir para botar na tela, então, só essas 3 matérias aí que até a Cris mandou, para ela falar um pouquinho, bota as fotos que a gente tem aí, das 3 aí que a gente está vendo. Vou ler, na verdade, as chamadas para o pessoal de casa poder ver. Aí, no caso, Galfes ao vivo, né? Visitas de família e fama repentina. Fernando Gentil abre o jogo. Eu até tentei salvar o vídeo, aí que é o sonho autografado, fã desenha seleção a lápis e conhece o Neymar, que a Cris já contou um pouquinho aqui dessa história, né? E depois o Davi Luiz organiza fila para selfies e disciplina torcedores, torcida após o término. Cris, é verdade que os torcedores lá não deixavam ser uma foto só, tinham que ser a foto perfeita com os jogadores, acontecia isso também? Era meio engraçado, assim, na verdade eu ficava lá nisso, né, fazendo os ambientes, reconhecendo o que podia ser notícia na internet, né. A da Fernanda, falando rapidamente, foi porque o ego, né, dá muita coisa, que é esse hoje negócio de reproduzir Instagram e tal, e o Globoesporte.com, e aí ficava aquela coisa, pô, a gente que é do esporte tem a Fernanda, não vai usar e tal, e eu sou contra esse negócio de fazer matéria fofoca, né, então eu falei, vou pegar uma coisa que dê para contar da Fernanda, meio que sem sair para esse lado, e posso falar um pouco desse lado também. Então, a matéria fala um pouco disso, o vídeo. E ela é muito engraçada, porque ela comete várias gafes ao vivo e manda bem. E sai super bem. Ela ficou famosa em 2010 porque ela cumprimentou um cego, né? Então, hoje eu sou próxima a ela. Ela fala disso muito bem, Ela assim. fala, A matéria altas até foi horas. sobre isso, assim. No dia seguinte que ela viu a matéria, ela mandou um elogio. Ela, pô, que matéria maneira, sabe? Bem escrita. E eu comecei falando sobre isso. Depois de ter dado a mão para o cego em 2010, ela não ficou chateada. E esse ano a Fátima Bernardes fez uma pegadinha com ela, né? Fez uma pergunta super complexa para ela no ar. Maldade, né? De maldade. E ela ficou com uma cara assim, tipo... E depois ela, cara, Fátima, eu não sei. E ela, não é nada, Fernanda. Era só para deixar você nervosa. Ela, pô, não tem sensibilidade, né? Não faz isso, Só que isso ela vai me contar. Porque como a gente ficava lá muito junta, né? De tarde, assim, tentava ver jogos juntos e tal. Não sei o que. Pedia pizza no quarto com a Vena, lá quando dava tempo, numa folga ou outra. E aí ela contava dessas coisas que aconteciam. Aí eu reuni essas gafes que ela deu e fiz uma entrevista com ela no trem, né, rapidamente, assim. Eu faço as entrevistas com celular, né? É um telefone ligado no celular. Então você chega em qualquer lugar falando com a pessoa. Filmando, Então já cheguei tudo. filmando com ela. Do sonho autografado eu já falei, e do Davi Luiz era isso. Tinha uma grade, né, na lateral que a galera esperava para falar com eles o tempo todo e eles iam lá tirar. Só que essa mania de internet hoje, de selfie, tem que ficar perfeita, careta. Não só o cara tem que bater a foto, ele tem que entender do telefone também, porque assim, não é todo mundo que tem o smartphone mais fácil de lidar, né? E tem as pessoas mais velhas que tinham câmera de vídeo mesmo, né? Então eles tinham uma paciência de pegar, olhar, virava a câmera, tirava foto. E eu fiquei aqui observando, acompanhando o Davi fazendo isso. Só que ele, por ser muito carismático e um jogador que acho que nesse sentido ele é até importante, né? A visão dele, a visibilidade que ele tem, porque ele não atendia quem saía fora da fila. Então ele atendia todo mundo, tirava foto com todo mundo. Dizia que pedia para as crianças, pede por favor, né? Então... E foi engraçado a matéria, eu tive ideia na hora porque eu estava fazendo outra coisa, registrando, e aí eu passei por um garotinho rápido assim, e o menino falou, não vou sair daqui, falou pro amiguinho, porque o Davi falou que não vai tirar foto com a gente se a gente sair daqui. Aí eu parei com ele, ele devia ter uns 8 anos, eu falei, o que você falou? Ele ficou meio que vergonha assim, né? Eu falei, não, cadê seu pai? Ele mostrou o pai, eu falei, mas fala o que você falou de novo. Ele, não, o Davi falou que se eu sair daqui eu não vou ter a foto. Então assim, acaba sendo disciplinador, por isso que a matéria teve isso, com selfie, Davi Luiz, que faz disciplina da galera e era isso, foi divertido essa matéria, foi engraçado. Tá certo. Cris, nosso tempo aqui já acabou. Muito obrigado pela sua presença. Passa Obrigada a rápido vocês. quando o papo é bom. Volte sempre. Volte sempre. Só sempre convidar. que você Toda tiver. segunda-feira eu estou de folga, então... Então, toda segunda-feira a gente tem Cris Múcio aqui no Resumo do Esporte. Tô brincando. Muito obrigado mais uma vez, Cris. Bom futuro aí para você trilhar, né, nesse caminho do jornalismo esportivo. A gente ainda vai se esbarrar, eu, você, o Fernando aqui, Se Deus quiser. nessas coberturas de Copa do Mundo e de outros esportes também. Muito obrigado. Com certeza, vamos reforçar o time de friburguenses na área esportiva. E vamos tentar o empréstimo da Cris no estilo do Corinthians, né? A Globo pagando o salário dela e segunda-feira ela está aqui com a gente. Tá certo. Ótimo, ainda vem visitar a família, melhor que isso, tá bom. Tá certo. A gente vai ficando por aqui, então o Resumo do Esporte da segunda-feira já chega ao seu final e a gente volta amanhã, 12h15, ao vivo aqui na UOL TV com mais um Resumo do Esporte. Até lá.